Isso realmente, essa imprevisibilidade chegou ao limite do suportável por essa categoria. E por isso os caminhoneiros receberam, não só no Rio Grande do Sul, mas no país, o apoio da sociedade, o apoio do comércio, da indústria, que entendem as razões da paralisação. E ontem, quando nós recebemos a cópia do acordo, do termo de acordo, que Vossa Excelência recebeu uma cópia, todos os senadores receberam ali presentes, eu notei ao ler o nome das entidades que firmaram esse acordo com o governo, e vou repetir aqui, 9 entidades: Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, CNTA, Confederação Nacional do Transporte, CNT, Federação dos Caminhoneiros Autônomos de Cargas em Geral do Estado de São Paulo, FETRABENS, União Nacional dos Caminhoneiros, UNICAM, Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens do Distrito Federal, SINDICAM-DF, Sindicato Nacional dos Cegonheiros, SINASEG, Federação Interestadual de Transportes Rodoviários Autônomos de Cargas e Bens da Região Nordeste, FECONE, Federação dos Transportadores Autônomos de Cargas do Estado de Minas Gerais, FETRAMIG, e Federação dos Transportadores Autônomos de Carga do Espírito Santo, FETAC e Espírito Santo. Quando eu li essa lista, eu logo percebi a ausência de uma representação robusta do Rio Grande do Sul, onde em Três Cachoeiras, por exemplo, no litoral norte do meu estado, a representação é chamada também a capital ou a cidade dos caminhoneiros. Houve imediatamente uma reação, não aceitando, porque tive o cuidado de, para algumas lideranças, encaminhar cópia deste termo de acordo, porque era firmado por lideranças de 9 instituições de categorias. Porém, a base, aqueles caminhoneiros autônomos que lá estavam paralisados, não se sentiram representados nesse acordo. E aí agrava-se o problema e a paralisação continuará por determinação dessas lideranças, sejam lá na Serra, seja no litoral norte, como citei, Três Cachoeiras, sejam em Uruguaiana, onde encontrei com um líder, conversei com um líder por telefone, Renan Silveira Machado, que me impressionei pelo equilíbrio da forma como está conduzindo o movimento. Mas eu queria dizer que é preciso, urgentemente, que o governo tenha maior capacidade de diálogo com a categoria e que as categorias venham com representação legítima, especialmente do meu estado, que estavam ausentes desses acordos. E não é possível você também compatibilizar diferenças muito importantes, e agora mesmo o presidente da ANAMATRA também tinha lido o acordo e falava no comentário que tivemos no aeroporto aqui em Brasília, informando que o que ele percebia é que o acordo beneficiava pouco os trabalhadores no transporte de cargas. Aqui há, desde 2015, no governo Dilma Rousseff, quando houve a primeira greve dos caminhoneiros, em que foi feito um acordo. E um dos itens era um PLC, projeto de lei da Câmara, 121, que tratava do frete. Hoje, além do frete, existem demandas relacionadas especificamente sobre o preço abusivo dos combustíveis. E quando a presidente da Petrobras, Pedro Parente, é convocado pelas lideranças, pelo Senado Federal, pelos parlamentares aqui a vir dar explicações, eu tenho uma grande curiosidade também. Por que a Petrobras oferece do seu combustível no Paraguai um preço ao consumidor metade daquele praticado no Brasil, se a regulação é em dólar? O dólar no Paraguai é o mesmo dólar que vale aqui, cotadas as moedas de cada país, no caso o Guarani no Paraguai e o real aqui no Brasil. Então, é preciso, evidentemente, transparência. A Petrobras obrigatoriamente tem que ter transparência, ela está vinculada à CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, e precisa dar. O prejuízo que houve dessa mudança de política da Petrobras já representou para a companhia, que é controlada pela União, pelos brasileiros, que são donos da Petrobras, indiretamente, por ser da União, de mais de 47% de prejuízo na valorização da empresa, que agora é superada pela Ambev. Esses são apenas alguns detalhes dessa situação de caos que nós nos encontramos, pela falta de
firmeza do governo, pela falta de agilidade do governo, pela falta de uma interlocução ampla com as categorias dos caminhoneiros autônomos, especialmente do meu estado, que eu aqui tenho a honra de representar. Acho também positivo que o movimento tenha sido espontâneo e que eles recusem a participação de líderes políticos nos seus movimentos e de partidos políticos ou de bandeiras partidárias. Isso dá maior legitimidade ao movimento. E eu não me sinto incomodado de dizerem que não querem participação de políticos, porque aqui faço e cumpro no Senado o meu dever de representar todos os interesses da economia brasileira. Também fico preocupada, não apenas com a situação de um caminhoneiro autônomo, que hoje, num relato que fez nas redes sociais, dizia da situação que ele vive de penúria, que não tem plano de saúde, que ele depende do SUS, que ele gostaria de dar aos seus filhos uma escola de qualidade, uma universidade, mas ele não vê, diante do cenário que ele está vivendo hoje, essa situação. Algumas cidades já decretaram situação de emergência, como Porto Alegre, porque é exatamente o Rio Grande do Sul o mais afetado por isso, em função da organização e da liderança forte dos movimentos dos caminhoneiros, que mais agora se aproveitam de um instrumento extremamente poderoso, que são as redes sociais, para criarem os seus grupos de comunicação entre eles. Então, esse grau de organização espontânea, e eu diria orgânica até da categoria, dá a eles maior legitimidade ainda pela natureza do movimento. Mais do que qualquer movimento social, mais do que qualquer partido político no Brasil, os caminhoneiros deram uma demonstração de uma enorme força, de uma capacidade extraordinária e que tornou o governo refém da sua incapacidade de administrar adequadamente e na hora certa este problema. Porque já tinha experiência em 2015, quando a ex-presidente, inclusive, chegou a declarar que era um crime, considerado um crime, a questão relacionada a, disse ela textualmente, em 10 de novembro de 2015. No Rio, a presidente defendeu o direito de reivindicação, mas afirmou que privar a população e setores da economia de alimentos e combustíveis é crime. Ela falou essa palavra, crime provocado pelos caminhoneiros. Então, eu penso que nós temos que analisar essa questão não apenas sob o ponto de vista da imprevisibilidade que opera a política de preço da Petrobras em relação ao impacto que isso representa para o caminhoneiro. E também o outro fator, que é a composição no preço final do produto do impacto dos impostos sobre o preço final do produto. Então, nós temos que ver. E mais ainda, o que está fazendo a tal Agência Nacional de Petróleo, que não foi capaz de fechar um posto que aqui em Brasília e em outras cidades estava praticando um crime de lesa à economia popular, a R$ 9,80 o litro de gasolina. O que faz uma agência reguladora, Agência Nacional de Petróleo, que não fecha um posto que está praticando esse abuso, essa violência e esse crime contra a economia popular? É preciso que as instituições que têm obrigação, legitimidade, que são instituídas para isso, uma agência de petróleo, ela faz a interface entre o usuário e o consumidor e as concessionárias ou as produtoras e refinarias de petróleo. Nós estamos vivendo uma situação de absoluta confusão por conta exatamente dessa falta de transparência e dessa pouca previsibilidade que a Petrobras, hoje, em relação aos preços, provoca. Uma insegurança total no estabelecimento do custo do frete para o caminhoneiro autônomo. Senador Cássio Cunha Lima, o meu estado, não sei se é a Paraíba também, sei que no Sergipe os caminhoneiros também são uma categoria muito forte, mas no meu estado o acordo firmado ontem não será e não está sendo respeitado, porque eles não se sentem representados pelas 9 entidades que firmaram esse acordo. Então, estão reunidos em várias partes e continuando a paralisação. Por isso é preciso a urgência que o governo renove a interlocução com autoridades que tenham credibilidade perante as categorias. Porque lá em 2015, aquele acordo previa uma alteração em relação aos fretes. E o senador Wellington Fagundes, que sabe porque o Mato Grosso liderou esse movimento, não foi feito e não foi aprovado até agora. Nós estamos em 2018. Então, eles estão pensando que, de novo, serão enganados. E tem razão, eu diria, pela fragilidade e pela pouca representatividade disso que foi acertado e acordado